E hoje com vocês aqui eu vou estar tratando sobre a radiologia digital, comentando rapidamente sobre as suas principais vantagens e desvantagens e fazendo um comparativo com o sistema convencional de tal forma que possam estar entendendo o porquê que este sistema ele vem sendo substituído gradualmente pelos sistemas digitais. Então, lembrando, quando vocês trabalham lá no sistema convencional, eu tenho a radiação que transpassa pelo paciente, o meu sinal informação, onde esta radiação ela vai estar sensibilizando um conjunto tela-intensificador a filme radiográfico. Assim, a tela-intensificadora ela vai estar transformando a radiação em luz visível, e essa luz visível vai sensibilizar o meu filme, promovendo a formação da imagem latente. Só que, quando eu pego o meu filme com a imagem latente, eu vou passá-lo e submetê-lo ao processo, em processo de revelação, né, junto à processadora. E lá, por ação química dos agentes revelador e fixador, a imagem latente que foi gerada aqui, ela se torna uma imagem real, correspondendo ali à escala de tons de cinza em relação à área anatômica do meu paciente. Volta um pouquinho, fazendo favor. Então, lembrando, no sistema convencional, vocês vão ter o filme, onde o filme eu faço a aquisição, a visualização e o arquivamento da imagem radiográfica. Fora isso, eu também tenho problemas ou preocupação com o valor de técnica. Se ela não é adequada à área anatômica, eu posso ter a situação de uma imagem subexposta ou até mesmo uma imagem superexposta, o que vai estar levando à repetição do exame, aumentando dose para paciente, aumentando custos, por exemplo, até eu chegar aqui, o que seria o ideal. Fora isso, eu também tenho preocupação no meu sistema convencional com análise sensitométrica. Então, a análise sensitométrica ela vai estar me gerando o que a gente chama de curva característica, e uma informação importante e essencial aqui é o espaço, o intervalo de latitude, ou seja, é nessa região que o meu filme ele vai ser sensível à radiação, na região linear, e é aqui na região linear que eu vou ter a minha escala de tons de cinza associado ao exame em questão. Entretanto, fora essa preocupação com valor de técnica, com análise sensitométrica do filme, eu também tenho variáveis associadas à parte de processamento do filme, já que eu faço uma revelação a úmido. Essas variáveis elas estão agrupadas em dois grandes grupos. As variáveis químicas, que daí englobam e envolvem a parte de revelador, fixador, a forma de prepará-lo, a taxa de agitação, recirculação, taxa de consumo, né? Então, todas essas variáveis elas vão estar afetando a qualidade da minha imagem radiográfica. O outro grupo de variáveis são as variáveis físicas. E aqui vocês têm o tempo de revelação e temperatura do revelador. Novamente, se tempo ou temperatura de revelador não são adequados, estarão afetando a qualidade da minha imagem em um sistema convencional. Normalmente, o fabricante dos químicos, ele indica para nós qual que é a temperatura, né, e o tempo de revelação, para estar otimizando assim a escala de contraste, a velocidade do filme e também minimizando o fator de base mais véu. Então, observem, eu tenho preocupação lá com valor de técnica, eu tenho preocupação com parte de processadora, e no sistema convencional eu também vou ter preocupação com câmera escura, né? Então, a ideia de limpeza, ventilação, bancada, espaço de sala, temperatura e umidade, e algumas considerações, né? Principalmente com ventilação, lembrando que eu vou estar manipulando produtos químicos a uma certa temperatura e isso gera gases que podem ser prejudiciais a quem vem estar trabalhando aí no processo de revelação. A minha bancada, ela tem que ser do tipo lisa e também de tal forma que não gere acúmulo de carga eletrostática, porque isso pode gerar e promover artefatos na imagem. Espaço de sala também é interessante, lembrando que pela portaria 453, este espaço ele tem que ser 5 metros quadrados no mínimo.
E lembrando também que aqui eu vou estar acondicionando filmes, revelador, fixador, processadora, dependendo do modelo de sala, junto aqui. Temperatura e umidade, se vocês observarem, é recomendado que a temperatura ela seja em torno de 18 a 22 graus, e a umidade de sala também, não inferior a 40% e nem superior a 60%. Por quê? Se eu tenho um ambiente muito seco, isso vai promover a formação de cargas eletrostáticas que vão gerar artefatos no meu filme. E se eu tenho um ambiente muito úmido, que seria aí acima de 60%, isso vai promover uma degradação do filme radiográfico. Então eu também tenho que estar controlando temperatura e umidade de câmera escura. Um outro processo muito importante que afeta a qualidade da imagem é a ideia da luz difusa. E os principais pontos aí de difusão de luz está associado à porta de câmera escura, a interruptores, né, que é interessante que eles não sejam fosforescentes, relógios, celulares, tudo isso afeta a qualidade da imagem radiográfica. E também um cuidado com a iluminação de segurança. Lembrando, a lanterna ela tem que estar a 1,20 m em relação à bancada, normalmente uma lâmpada de 15 watts, a potência máxima, e com um filtro em vermelho, de luz vermelha, digamos assim, para também não afetar o processo de formação da imagem. E um fator importante também dentro da câmera escura é o acondicionamento das minhas caixas de filme. Uma vez a caixa aberta, é interessante que ela seja guardada na posição vertical, para não ter a geração de artefatos por compressão do filme, ou artefatos por descarga eletrostática, quando eu tiro o filme da caixa. Então aqui está duas fotos, digamos assim, demonstrando um ambiente adequado de câmera escura. Vocês têm ali um sisteminha para promover a circulação do ar, para manter também a umidade e temperatura adequadas, bancadas aí com tampo em granito para facilitar limpeza e evitar o acúmulo de cargas eletrostáticas, pisos em cerâmica ou até mesmo em granito para facilitar limpeza, locomoção e não formar cargas eletrostáticas, as caixas de filme guardadas aí na posição vertical, a preocupação com luz difusa associada aí ao passa-chassi, e também a minha lanterna de segurança lá obedecendo à altura, e o filtro lá para promover uma luz em vermelho. Tá? Então, se vocês observarem, eu tenho várias variáveis, parâmetros que eu tenho que estar controlando, tanto na hora de exposição, na hora da revelação, e também na hora que venha estar manipulando o chassi e filme dentro de uma câmera escura. Com isso veio o conceito dos sistemas digitais aí aplicados à radiologia. Tudo começou antes, né, no final da década de 1970, com a aplicação da tecnologia empregada na tomografia em outras áreas. Inicialmente na ressonância, depois na medicina nuclear, no ultrassom, e por fim, lá no início da década de 1980, junto à radiologia, né? O nosso primeiro sistema CR ele foi lançado em 1983, no Japão, pela Fuji, e aproximadamente uma década depois, os Estados Unidos eles adotaram os sistemas digitais na sua rotina de departamento radiológico. Então, lembrando, uma das principais características dos sistemas digitais é que eu não trabalho mais com um filme como um detector primário. No seu lugar, eu vou usar ou uma placa IP, que é o meu sistema CR, ou vocês podem ter fotos, detectores ou semicondutores, que é a ideia do DR. Né? Então, o CR eu tenho uma placa IP, e aqui eu vou trabalhar com fotos detectores ou semicondutores no processo de aquisição de informação. Lembrando que o DR ele tem duas submodalidades, que é a ideia de conversão direta, a radiação ela interage diretamente com os meus detectores, ou de uma forma indireta. Ou seja, a radiação primeiramente ela vai ser convertida em luz, para depois sensibilizar lá o meu fotodetector. A mesma ideia do sistema tela-filme, digamos assim.
Então, um exemplo, através de diagramas em blocos, demonstrando, né, o princípio de funcionamento do CR. Vocês têm lá a radiação oriunda do paciente, né, o meu sinal informação, vai sensibilizar uma placa IP, onde na sequência essa placa ela vai sofrer uma leitura através de um scan que promove uma varredura rápida e uma varredura lenta. E na sequência, esta informação ela vai ser amostrada e quantizada. E assim eu passo de um sinal analógico para um sinal digital, onde o resultado final para nós é uma imagem aparecendo na tela de um computador, por exemplo. Então aqui vocês têm um exemplo aí de sistema CR, né? O meu equipamento de raio-x lá com a mesa e a minha estação de trabalho, onde vai estar fazendo a leitura de chassi e principalmente placa IP. Lembrando, no sistema CR vocês não têm um contato direto com placa IP. Quem vai ter este contato é a estação de trabalho, onde vai fazer a varredura, gerando a imagem e um monitor para nós. DR, mais ou menos a mesma ideia. Então, tenho a radiação oriunda lá, transpassando o organismo do paciente, o meu sinal informação, sensibilizando os detectores. Novamente, a ideia de amostragem e quantização, né? Então, tem um sinal analógico sendo transformado em um sinal digital. E o resultado final é o mesmo que acontece no CR. Uma imagem aparecendo para nós em um monitor. Um exemplo aí de equipamento DR. Novamente o tubo, a mesa, estativa, só que a diferença agora é que os detectores ou estarão aqui na gaveta ou junto à estativa. E lá o meu monitor juntamente com parte da estação de trabalho. Então a ideia geral, digamos assim, de um sistema radiológico digital é esse. Tenho novamente a radiação transpassando o organismo do paciente, sensibilizando os meus detectores, e aqui o que vai estar acontecendo? A radiação ela vai ser transformada em uma corrente elétrica. Depois, na estação de trabalho, através da amostragem e quantização do sinal, este sinal ele deixa de ser analógico e passa a ser um sinal digital, o qual vai ser armazenado em uma matriz de dados, né? Então eu tenho códigos binários aqui, onde o computador vai estar trabalhando com essa informação, e dependendo do que aconteça, este sinal ele pode ser convertido novamente de digital para analógico, e assim vocês têm a imagem no monitor, ou ele se mantém na forma pura de um código binário, e eu posso estar armazenando a informação. A ideia de um sistema digital é essa. Eu tenho a aquisição, a visualização e o arquivamento trabalhando de formas separadas, o que não acontece no sistema convencional. Através do filme radiográfico, eu exponho, visualizo e arquivo. Aqui não, os módulos eles acontecem de formas distintas, né? Então, lembrando, eu vou ter lá o código binário, que vai ser armazenado em uma matriz de dados, e para cada elemento menor dessa matriz, o pixel, eu tenho uma codificação associada, que é o que o pessoal chama de profundidade de bit. O que interessa em relação à profundidade de bit é a minha escala de tons de cinza, que terei associada à imagem radiográfica, né? Então, o computador, ele trabalha com isso, uma matriz de dados, e lá no monitor ou na impressora, eu vou estar visualizando uma imagem radiográfica. Para cada codificação, eu tenho um tom de cinza associado, né? Então, a minha escala de tons de cinza, o meu contraste da imagem radiográfica. Entretanto, se eu mantenho este sinal sendo um código binário, eu posso associá-lo a um sistema PAX, e assim, indiferente da modalidade que eu esteja gerando a informação, eu posso promover uma comunicação entre os diferentes equipamentos, ou até mesmo arquivá-los ou disponibilizá-los em uma rede dentro do departamento de radiologia, ou até mesmo dentro do meu hospital. Vai depender da configuração que venha a ser adotada, né? Lembrando também que a minha imagem gerada, aí, seja na tomografia, CR, DR, ou até mesmo ressonância magnética, ela obedece a um padrão da indústria denominado aí de formato DICOM. Então, isso, associado ao PAX, permite esta